Oi, pessoal. Vamos dar sequência aqui, então, ao nosso módulo 5, a segunda videoaula. Vamos começar falando da forma de nomeação simples, né? Nomeação de entidades. Então, nessa forma, o que que acontece? Os identificadores não carregam informação embutida, ou seja, não tem nada estruturado no nome em si, né, que é dado, né, na forma em que você escolhe, que define o identificador. Ele é um nome qualquer, um nome aleatório, né, que é dado para a entidade, tá? Então, não é possível extrair desse identificador nenhuma informação sobre a localização, que é o ponto, como a gente discutiu anteriormente, aqui, relevante em termos de sistema de nomeação, né? Que é você conseguir, do identificador, fazer um mapeamento de qual é a localização, qual é o endereço que aquela entidade está naquele momento, tá? Então, essa solução, que vantagem ela tem? Ela tem a vantagem da simplicidade em si, né, de você conseguir, ela não precisa nenhum tipo, não tem nenhuma elaboração, né? Então, em contextos mais simples, como no contexto de redes locais, ela é uma solução aplicável, né? E aí, como está destacado aqui, essa simplicidade ou facilidade de implementar, às vezes, ela é bastante atrativa, tá? Então, a gente tem, como sempre, né? A gente tem soluções, mais de uma solução para o mesmo problema, e que se aplica, que se encaixa melhor em determinados cenários, tá? Então, nessa videoaula, eu vou falar de 3 técnicas que são discutidas lá no nosso livro-texto, que é difusão, redirecionamento e a hierárquica. Bom, então a técnica de difusão que é broadcast, né, que ela consiste? Você, quando alguém, está buscando uma entidade, ou seja, alguém precisa acessar a entidade, acessar as operações daquela entidade, ele vai enviar uma mensagem com um identificador, em qual é a entidade que está sendo procurada, e essa mensagem vai ser espalhada, vai ser enviada, vai ser difundida para todas as máquinas, né, e dentro do meu universo de máquinas, e cada máquina, então, vai verificar se ela tem, se aquela entidade, ou seja, se a entidade está lá naquela máquina, né. E aí a entidade que tiver desculpa, a máquina que tiver a entidade vai responder, e as demais não, tá. Então essa é uma técnica bastante conhecida, assim, muitas vezes, até no contexto num tipo de entidade especial aqui para a gente, que é a de serviço, né, de servidores, né, eu quero localizar um serviço, né, e não sei qual máquina dentro desse meu conjunto aqui de máquinas que está oferecendo, e aí eu posso fazer essa difusão, como se eu estivesse, assim, perguntando: "Alô, alô, todo mundo aqui, né, desse grupo, quem é que está com esse serviço?" E aí quem está com o serviço me responde, né. Então essa forma de nomeação, ela é usada pelo ARP, que é um protocolo, já bem antigo e usado, né, na internet, que é para poder fazer justamente o mapeamento de IP para endereço de máquina. Então, quando eu chego, assim, numa rede local, e dentro dessa rede eu tenho, então, na ponta, né, eu estou procurando, quero entregar alguma coisa para uma máquina que está com esse IP. Então, dentro desse subconjunto aqui da minha rede local, o ARPA, o que é que ele faz? Ele faz uma difusão dessa mensagem dizendo: "Olha, quem de vocês aí está com o IP tal?". E aí a máquina que está com o IP tal responde com o seu endereço de máquina, e aí a comunicação é encaminhada para aquela máquina, tá. Então é uma estratégia, bem simples, né, nesse sentido, e a gente ela pode ser de 2 formas, né, eu posso justamente fazer essa divisão para todos os nós, eu estou considerando um conjunto, né, aqui tipicamente a gente está considerando o caso de uma rede local, não mais do que isso, exatamente porque, essa questão de você espalhar uma mensagem, né, propagar uma mensagem para todas as máquinas, você tem exatamente uma limitação de você fazer isso num cenário muito grande, né, num contexto com muitas máquinas. Então, dentro desse universo, eu posso pensar na difusão na forma de broadcast, que eu mando para todos os nós, mas eu posso também pensar na difusão na forma de multicast, em que eu envio para um subgrupo de nós, justamente para eu fazer um pouco mais essa limitação,
né? Ou porque eu consigo também fazer essa divisão entre subgrupos, digamos, de interesse, né? E aí o envio da mensagem vai para esse subgrupo. Aí eu preciso de ter, é claro, para fazer multicast eu preciso ter algum suporte, que no caso do broadcast não, o broadcast é bem mais simples, né? Dado esse universo aqui, eu envio para todo mundo e ponto. E no caso de multicast eu preciso ter esse suporte, ou no caso, a própria pilha de protocolos me dá esse suporte, como é possível, na verdade, eu ter multicast na camada de roteamento, ou eu vou ter alguma gerência sobre quem são esses grupos, e então garantir que o encaminhamento é feito, a difusão é feita só para esses subgrupos, tá? Então, essa técnica, ela, como a gente falou, ela é razoável quando você está num contexto limitado de máquinas, né? Ela fica inadequada quando se eu tentar extrapolar esse conjunto de máquinas, ou esse conjunto de máquinas for grande, e aí o grande vai, né, claro, depender do contexto que eu estou, por duas razões principais. Primeiro, principalmente por conta da sobrecarga de comunicação, que você está fazendo uma inundação, né? Você está espalhando mensagem para todos os nós, né? E a segunda, pelo fato de você estar interrompendo vários nós que não tem nada a ver com aquela pergunta, né? Então, estou mandando uma mensagem, estou num contexto de 10 máquinas, e aí apenas uma vai me responder. Então, todas as outras 9 foram interrompidas para verificar se tem aquele identificador e responder, né? E, na verdade, não precisam responder, mas foram interrompidas para fazer essa verificação. Então, você está atingindo, né, com essa solução, dando um trabalho adicional para todas essas outras máquinas. Bom, mas essa é uma característica que é interessante dessa técnica, é justamente a gente pensar que dentro de um contexto de nós, de um grupo de nós, eu posso considerar que o endereço de difusão, e a gente tem esse de fato é um endereço, né, que você tem dentro da sua subrede, em que você faz, para você poder fazer a difusão, né, você manda para esse endereço, dentro lá do conjunto de endereços IP, ele entende que quando você está mandando para esse endereço, é para mandar para todo mundo que está naquela subrede, né? Então, esse endereço, né, IP, que é o endereço de difusão, que é o endereço que o IP entende, ó, isso é para mandar para todo mundo, a gente pode considerar e ver como uma localização geral para todas aquelas, para as entidades, né? Então, eu posso pensar, nesse subconjunto aqui, eu tenho uma localização que é geral, que serve para todo mundo, né? Que eu, então, vou assumir, usando essa técnica, é como se eu assumisse que, ao invés de eu saber, né, a todo momento, eu saber a priori, conhecer a priori, né, qual é a localização, a partir do identificador, né, já que a gente aqui não tem nenhuma informação associada ao identificador, mas eu tenho, né, um ponto de partida que é pensar que para todas, usando essa forma de identificação, dentro desse meu conjunto de máquinas que podem estar abrigando, que podem ser os pontos de acesso das minhas entidades, eu tenho, então, justamente considerando que essa minha localização de ponto de partida para todas essas entidades. E aí, sempre que eu preciso encontrar especificamente em que endereço aquela entidade está, eu faço essa pergunta, né? Então, é a maneira de resolver isso, né? Como se eu tivesse um grupo de pessoas que podem estar, a cada momento, assumindo aqui, né, uma determinada função, e toda vez que eu precisasse daquela função, é como se eu fizesse essa pergunta aqui para todo mundo: quem é que pode fazer isso para mim? E alguém vai responder, né? Então, é como se a minha localização fosse o grupo, né? O grupo o grupo tem essa entidade, né? E aí eu só tenho que fazer uma pergunta adicional em cada momento, quem é que está com aquela entidade, né? E a outra forma aqui de visualizar, o endereço de difusão pode ser também associado a uma entidade replicada. Então, aí, aquela história, tem uma entidade que está, justamente, eu tenho várias instâncias dessa entidade espalhadas no conjunto de máquina, e aí é indiferente, né, qual instância, né, qual réplica que eu vou usar. Então, não me interessa, na verdade, a localização específica de uma réplica, né? Interessa eu achar
qualquer réplica. E aí, nesse contexto, eu posso pensar que todas as réplicas estão num subgrupo e eu posso usar a difusão na forma de broadcast, ou se essas réplicas, na verdade, são um subgrupo dentro desse grupo maior, posso pensar em usar a difusão com multicast, distinguindo que o meu grupo de multicast é exatamente o grupo de todas as entidades, que, na verdade, todas as possíveis máquinas que contêm réplicas, né, daquela minha entidade. Então, a difusão vai atingir esse subgrupo, e aí, em princípio, sempre o que você, aqui responder primeiro vai ser a entidade que eu vou acessar, né, uma possibilidade. Então, é interessante, para alguns tipos, né, de situação, realmente, ela se encaixa bem, essa forma de, de identificação, né, na verdade, de localização. A identificação aqui é identificação simples, não é estruturada, e aí a minha estratégia, a minha técnica de, então, fazer o mapeamento entre o identificador e a localização, usando a difusão, dentro de um contexto limitado, de um subgrupo de máquinas, ela tem essas vantagens, né, para esses casos aqui. Muito bem, a outra técnica que é discutida no texto é a técnica de redirecionamento, né, e aí, na verdade, essa técnica, ela já muda um pouco, justamente tem outra abordagem, que seria você, em princípio, você tem uma entidade, né, que está num ponto de acesso A, e aí ela se move, ela muda de ponto de acesso e vai para o ponto B, e aí a ideia é que você, ao invés de ter que fazer uma nova localização, um novo mapeamento, você vai guardar em A, o ponto de acesso original, uma referência indicando para onde ela foi, né, para onde a entidade foi, que, caso a nova localização, que seria a B. Tá? Então, eu continuo mantendo o ponto A como a referência inicial, né, como se fosse um mapeamento inicial, e aí, quando alguém vai buscar essa entidade que bate lá em A, o A vai dizer, olha, não está aqui, ela foi para outro lugar, e aí vai encaminhando até chegar no ponto de acesso onde a entidade está naquele momento. Então, aqui, na verdade, você tem que ter o suporte de ter um mapeamento inicial, que o redirecionamento não está assumindo essa tarefa, né? Você vai ter um mapeamento inicial que vai ser feito de alguma forma, né? Onde é que aquele identificador, ele dá uma determinada localização para aquela, que seria a localização inicial, onde aquela entidade foi criada, né? Onde ela foi colocada, instanciada pela primeira vez. O redirecionamento só está fazendo a parte seguinte, né? Só está dizendo assim, olha, a partir daqui, qualquer alteração na localização, eu vou dar conta, não por fazendo um novo mapeamento, mas sim só mantendo essa informação de para onde ela foi, tá? Uma estratégia um pouco diferente, tá? Essa que seria a ideia aqui. Então, aqui uma figura para ilustrar, no caso ele é um exemplo aqui de sistema que faz uso, né, desse tipo de estratégia, de técnica, e aqui a gente vê, assim, que é uma aplicação, na verdade, a figura ilustra um cenário de aplicação que é com objetos remotos, que são objetos remotos, voltando lá, é RPC, né, RPC feito com orientação a objeto, né. Então, esse é um exemplo de situação em que esse tipo de técnica se encaixa bem, porque eu tenho a questão da transparência embutida aqui nessa minha abstração, né? E então, o que acontece? Eu começo aqui com um processo que é o processo 3, que é quem está provendo, que tem aqui dentro dele um objeto, começaria, né, no início, um objeto remoto aqui, que é um objeto que está oferecendo um serviço, né, um serviço remoto. Então, essa figura aqui está representando o stub do lado do servidor, e aqui o stub do lado do cliente, tá? Então, aqui, essa figura já está assumindo uma situação em que o objeto que estava aqui no processo 3 já mudou de lugar e foi para o processo 4. Só que os clientes, aqui no caso, na verdade, a figura está ilustrando um pouco mais, o cliente aqui, vou considerar o processo P1, ele usa inicialmente alguma outra forma de mapeamento inicial, onde ele tem o identificador do serviço, e esse mapeamento inicial, ele dá para ele a referência da máquina onde né, estava aqui o objeto inicialmente, onde está o stub inicial, e aí ela vai e tenta acessar o serviço, né, o objeto remoto por aqui, tá?
Só que aí, como esse objeto já mudou, já migrou de máquina, o que que acontece? Ele usa a estratégia que é, na máquina original, o que que ele faz? Ele traz para cá um cliente, um stub cliente para essa máquina, e aí o objeto, quando eu chego aqui fazendo uma requisição, ao invés como ele não tem mais a referência, o objeto não está mais local, ele vai então fazer um redirecionamento, né? Vai encaminhar esse para o stub cliente, que vai fazer o encaminhamento para o destino, né, o redirecionamento da chamada para o destino onde esse objeto se encontra agora de fato. Então, aqui eu sei qual é esse destino, porque quando eu migrei para o processo 4, eu deixei esse stub de cliente aqui no processo 3 com a informação de para onde eu fui. Né? E o que acontece aqui, qual o benefício da história do redirecionamento, é porque eu consigo explorar a transparência dessa comunicação por objetos remotos, que está justamente aqui nos meus pares de stubs, né? Então, para o cliente que está aqui na ponta, tentando acessar essa entidade, tudo fica oculto, tudo fica transparente, né? Porque eu tenho a facilidade aqui de fazer isso com abstração. Eu localizei uma vez, e a partir daí, sempre que eu for tentar acessar de novo, se tiver havido mudança, o encaminhamento, o redirecionamento vai ser feito aqui para mim, sem a necessidade de eu ter que me preocupar com isso, né? Então, em princípio, é algo que você consegue explorar com esse tipo de abstração. Bom, muito bem. Aqui você vai ter algumas questões, dificuldades dessa técnica, né, que a primeira é você pensar que se esse objeto remoto ficar se movendo muito, se ele tiver uma frequência de ficar trocando de máquina, né, ou de ponto de acesso, você pode acabar construindo uma sequência grande de referências, e aí você teria, por exemplo, se ele sai do processo 4 e vai para um outro processo, então eu teria todo esse caminho para ser feito toda vez, né, que eu for acessar o objeto remoto. Então eu tenho um custo aqui, porque cada comunicação que eu estou fazendo aqui, ao invés de fazer uma comunicação direta, eu estou fazendo várias comunicações até chegar ao objeto. Então, já nessa proposta aqui, já algumas melhorias, que seria, a partir do momento em que eu tenho essa primeira requisição feita desse cliente que chega aqui no processo 3 e é redirecionado para o processo 4, a informação sobre quem é esse cliente vai junto com aquela requisição, e aí quando chega no processo 4 ele responde mandando a nova referência do objeto, e a partir daí esse cliente consegue acessar diretamente, uma estratégia para você não ter o custo de ficar fazendo esse trajeto todo o tempo inteiro, tá? Outra questão aqui é que, nessas localizações intermediárias, você vai ter o ônus de ter que ficar mantendo esses ponteiros de redirecionamento. Então, o que aconteceu aqui no processo 3, né? O objeto não está mais aqui, ele não tem mais o compromisso de oferecer esse serviço, mas ele está tendo que ter estrutura aqui de stub servidor, stub cliente, e tendo que dar conta de atender esses redirecionamentos. Então, tem essa questão, né? E a outra, por último, se eu perco uma dessas referências, eu quebro a minha sequência, né? Quebra a minha sequência, eu posso não conseguir mais acessar a entidade. Então, imagina se esse processo aqui, processo 3, cai, ou qualquer outro processo que tenha passado a fazer parte da minha sequência, né, de redirecionamento, eu quebro aqui a minha corrente, né? E aí perco a possibilidade de chegar onde está o meu objeto remoto, tá? Bom, essas questões, então, são as dificuldades, você tem que, então, há estratégias para você tentar contornar, né? Mas é uma ideia interessante, né? Se eu pensar, o que que acontece aqui, né? Se eu pensar numa aplicação cliente, é, onde eu estou tentando acessar um serviço, e aí é comum nessa abstração, como a gente já discutiu, de RPC, é comum que o Middleware ofereça alguma solução de descoberta de serviço, de registro, né, que seria justamente para poder dar conta desse primeiro mapeamento, que essa técnica aqui não se preocupa, né. Então, normalmente esses Middleware de RPC têm isso, então eu tenho lá um serviço que é chamado de serviço de registro, né,
de localização, em que quem está oferecendo um serviço remoto vai lá e se registra com um nome. Aí esse nome, justamente, é o nome que está dentro aqui dessa nossa forma aqui, nossa forma simples, não tem nenhuma estruturação nesse nome, é um nome que eu escolho qualquer para o meu serviço, mas eu vou lá e registro esse serviço, e com a localização onde eu vou estar executando. E aí, quando vem um cliente buscando por um serviço, para que ele não tenha que saber a localização, né, desse serviço, ele vai lá nesse registro e pergunta onde é que está aquele serviço. E aí ele, então, recebe a informação, recebe a referência, e a partir daí, no meu programa, eu vou referenciar esse serviço por aí. Então, imagina que se eu tivesse, ao longo da minha execução, se esse serviço muda de lugar, eu teria que ficar sempre fazendo essa busca novamente, né? Então, aqui eu faria a busca uma única vez, receberia essa referência, e a partir daí, todas as vezes que eu for acessar esse serviço, esse redirecionamento vai estar resolvendo para mim, porque eu vou estar sempre fazendo uma referência a um objeto remoto, e quando ele não está mais naquele lugar inicial, esse reencaminhamento é feito aqui por baixo, né, de forma oculta, usando todas as possibilidades que eu tenho nessa abstração. Então, ele encaixa bem aqui nesse universo de objetos remotos. Porém, tem essas dificuldades, né? Primeiro que ele é uma parte, ele não resolve tudo, eu preciso ter esse primeiro mapeamento, né? Mas considerando que eu já tenho isso, como eu tenho no Middle de RPC, eu estaria só tendo que resolver a questão do da mudança de local, considerando que aí também, né, vai depender o quanto eu mudo de lugar, de uma aplicação para outra, né? Quanto que há essa mobilidade, quão frequente ela é essa mobilidade. E considerando que ela existe, eu estaria, de alguma forma, resolvendo, tratando isso de forma transparente lá para os meus clientes. Tendo, obviamente, que lidar com essas questões que estão colocadas aqui. Tá? Bom, aí uma outra estratégia aqui, eu falei da questão de você, depois que você alcança o seu objeto remoto, você mandar de volta para o cliente lá no início, a localização atual, e aí evitar que ele, nas próximas requisições, faça todo aquele caminho, tá? Uma outra estratégia é você, para tentar lidar com a questão de você não precisar ter uma sequência muito grande de redirecionamentos e correr um risco maior, né, de falhas em cada uma dessas etapas de redirecionamento, é você usar a ideia de você ter a localização base e guardar essa informação sempre, né, ou seja, na verdade, nessa localização base, você está sempre mantendo a informação atualizada para onde foi aquela entidade, para qual o ponto de acesso atual daquela entidade. Tá? Então, normalmente, essa localização base é a própria localização inicial, onde a entidade foi criada, tá? E aí, o que acontece? Então, seria a ideia de, sempre que ela vai para um outro lugar, essa localização base mantém um registro de onde ela está. E aí, todo mundo acessa a localização base por conta daquele mapeamento inicial que é feito, né? Que dá esse endereço para essa entidade, e aí essa localização base, então, indica para onde tem que ir para achar a entidade no instante atual. Então, você diminui, você não tem mais aquela sequência grande, e aí você resta aqui você despender algum esforço para garantir que essa localização base vai existir, vai estar sempre ativa, né? Porque se ela cai, mesmo estando o objeto ativo em outro lugar, é como se eu não tivesse, deixasse de ter acesso a ele por conta de não estar conseguindo acessar a localização base. Bom, outro cenário, né, além desse contexto de RPC, com objetos, o RPC, na verdade, usando objetos, né, mas, na verdade, seria um RMI, né, que é a técnica chamada remota de método, porque eu tenho essa facilidade de lidar com objeto e não com um conjunto de funções, né, então eu consigo transferir fácil um objeto de um lugar para o outro por ser uma instância, né, que é fácil de você mover. Mas uma outra contexto em que essa ideia de redirecionamento é aplicada, né, e usa essa ideia de ter uma localização base, é o IP móvel, usado para dispositivos móveis, né, para você poder lidar com a questão da mobilidade do IP, né. Então, nesse caso, nesse exemplo, o endereço IP é usado como identificador,
tá? Então eu tenho dispositivos móveis, e aí eu considero que dispositivos móveis, eles ficam transitando, quer dizer, o notebook, né? O notebook aqui está com IP, e eu levo ele comigo e vou para uma outra cidade, para um outro lugar, e aí eu vou, obviamente que eu não vou conseguir ter mais o mesmo IP, né? Só que a ideia é, se eu quero, como a gente discutiu, né? O IP, eu posso visualizar ele como identificador, porque no momento em que eu tenho um IP, ninguém mais tem esse IP. Então, a partir do IP, eu consigo acessar, né? Se eu digo assim, olha, o meu identificador é IP, eu já tô dando a condição de fazer o mapeamento para qual é a minha localização, ou seja, para qualquer outra entidade conseguir me acessar pelo meu IP. O problema de eu usar o IP diretamente como identificador, como a gente discutiu, é exatamente essa possibilidade do IP mudar. Se o IP muda, como é que eu deixo de ter meu identificador único, né? Mas uma vez que eu tenho, se eu resolvo essa questão do IP mudar, o IP sendo identificador, ele já me dá justamente o ganho que eu tenho é que eu já consigo, a partir do IP, no serviço de rede, né, a rede já consegue entregar mensagens e requisições para mim, uma vez que as outras entidades conheçam o meu IP. Mas, enfim, então a ideia aqui é o seguinte: vamos manter o IP como identificador. E aí, toda vez que esse dispositivo mudar de lugar, eu uso a técnica de redirecionamento. Então, eu vou tentar acessar aquele IP, e se aquela entidade não está mais naquele IP, eu vou ter alguém que vai redirecionar para o IP atual. Tá? Então, aí, para fazer isso, você tem, então, a ideia de que dentro da subrede, onde aquele IP vai dar, então, todo IP dentro do próprio, da própria codificação do IP, tem ali embutida a subrede, né, que é justamente onde eu chego num grupo, numa rede local, onde daí eu vou usar o ARP, né, que a gente viu lá atrás, né, eu chego nessa rede local, eu tenho um conjunto de máquinas, qualquer uma pode estar com aquele IP, né. E aí eu faço aquela difusão e quem está com o IP responde, né? E aí eu faço a entrega para aquela máquina, né? Isso é como funciona lá o roteamento, né, na pilha de protocolos. Então, nessa subrede, né, onde está, nessa rede local, onde está o meu endereço IP, esse IP que eu estou usando como identificador, vai ter ali um agente, chamado agente base, que vai ser o responsável de fazer as entregas para esse nó, tá? Então, quando esse meu dispositivo móvel, ele vai para outra rede, ele sai dessa subrede, onde ele consegue ser acessado, ele vai então, ganhar um endereço IP temporário, necessariamente, ele tem que ir para outro lugar, vai ganhar um outro IP, isso é da hierarquia de IP, né, e aí esse novo IP, então, vai ser registrado nesse agente base. E aí, quando uma mensagem é recebida, né, por esse agente base, para poder chegar nessa entidade, ele então vai reencaminhar para o endereço atual, tá? Então, aí é interessante, porque essa técnica de redirecionamento, que, como eu disse, não é, ela por si só não é completa para fazer o mapeamento de uma entidade com a sua localização, com o seu endereço atual, eu parto de alguma outra solução inicial de mapeamento, mas uma vez feito esse mapeamento, como se eu assumisse, existe um mapeamento fixo, né? Essa entidade, eu estou, de certa forma, fixando essa entidade, considerando que ela vai estar num lugar fixo. Mas, como eu sei que pode haver a mobilidade, o redirecionamento é que está dando conta disso, de fazer esse reencaminhamento. Então, aqui nesse caso do IP móvel, mobile IP, né, que é uma solução para lidar justamente com encontrar dispositivos móveis que vivem trocando de lugar, né, então, essa técnica justamente se encaixa fazendo ainda essa associação. Na verdade, quem é o meu mapeamento inicial? É o fato de eu estar já assumindo o IP como identificador, e aí o IP identificador, eu já tenho mapeamento direto de localização, eu consigo, com roteamento, achar sempre esse nó pelo seu IP, né? Então, eu já tenho o mapeamento inicial. Mas como o IP muda, ele, na verdade, eu preciso de um complemento, e a técnica de redirecionamento faz exatamente isso, mantém um agente básico, e toda vez que uma requisição chegar, ele faz o desvio para onde tem que ir. Claro, eu tenho aqui de novo os mesmos ônus, né? Se esse dispositivo saiu, foi para uma outra rede, eu tenho a necessidade de ficar fazendo essa comunicação em mais de uma passada, né? Então, essas questões que são as dificuldades dessa técnica, e aí tem que ser tratadas, né?
Bom, por último, dentro dessas formas aqui de mapeamento simples, de localização simples, de nomeação simples, é, a gente tem a estratégia de organização hierárquica, né? Aí do que seria meu serviço de localização, né? Então, aqui a ideia é que você, então, você não está organizando, não está estruturando o nome, né? De forma hierárquica, você está só organizando os nós que podem ter as entidades, né? Que são os nós que vão abrigar as entidades, que vão dar endereço para as entidades, organizando eles numa estrutura de árvore, né? E aí que tem essa ideia de domínios hierárquicos, né? Que são as suas sub-árvores, tá? E aí você tem, em cada nó, você armazena os registros com localização das entidades, né? Que entidades, então, dentro desse conjunto de nós, você tem lá todas as entidades que são criadas aí, elas são registradas, são mantidas em um registro, com a indicação de qual nó elas estão, tá? E aí, o que acontece? Então, você tem, nas folhas, você vai ter as entidades, né, de fato, e nos nós intermediários, né, que vão dando a hierarquia, né, que vão fazendo a construção da árvore até chegar ao nó raiz, você vai ter o registro dessas entidades com um apontamento de qual subárvore, qual subdomínio aquela entidade está, de forma que eu consigo resolver, né, fazer a descoberta, né, fazer a localização de uma entidade, perguntando por ela para qualquer nó nesse meu conjunto de nós. Tá? Então, aqui está essa figura ilustra, né, essa ideia. Eu tenho aqui a estrutura hierárquica, então eu tenho nós, todos os nós são os meus vértices aqui, eles fazem parte aqui da minha construção, e nos nós folhas eu tenho, então, a possibilidade de ter aqui minhas entidades. E aí, quando uma entidade, eu estou aqui, por exemplo, nesse nó, e estou buscando por uma entidade. Então, uma aplicação que está rodando aqui nesse nó, tem um identificador e precisa acessar a entidade que tem esse identificador. E aí, ele faz essa pergunta, aí esse nó, ele vai primeiro verificar se a entidade está nele mesmo, se tiver já respondido, né? Se não tiver, o que ele faz? Ele passa para o seu nó pai, né? Que é como se eu estivesse, então, perguntando dentro desse meu subdomínio, que seria a partir do nó pai, eu atingir todos os outros nós, né, nessa subárvore, e vai, então, redirecionar aqui a pergunta para cá. E aí, esse nó pai, ele tem um registro, né, dentro dele aqui, guardado, de todas as entidades que existem em todos os nossos folhas, né, nós filhos dele. Então, se ele encontra esse identificador aqui, ele vai, então, indicar qual nó filho ele está. Se ele não encontra, significa que aquela entidade não está nesse domínio, né? E aí ele encaminha para o seu nó pai. E aí esse nó pai, ele vai então fazer a mesma verificação, nesse caso, nesse exemplo, ele encontra que está aqui nesse nó filho, então ele encaminha para cá, ele tem só a informação, olha, essa entidade está nesse nó filho. Quando chega aqui nesse nó filho, ele vai então olhar no seu registro e verificar em qual dos seus nós, folhas, esse registro está, e aí localiza, e aí essa resposta então é trazida de volta e entregue a quem fez essa pergunta aqui no início, tá? Então, repare que não é estruturado, porque a entidade não está no nome dela embutido a localização dentro dessa estrutura. Eu tenho uma nomeação simples, uma entidade com um nome aleatório qualquer. O que essa solução está me dando é que eu estou justamente organizando a maneira de encontrar essa entidade, né? Mantendo o registro de onde as entidades estão, mantendo esse registro, ao invés de eu ter o registro inteiro em todos os nós,
né, que é mais complicado de você manter, você tem a distribuição desse registro, né, então, localmente eu tenho registro só de quem está no meu domínio, então quando eu não sei responder, eu passo para o nó acima até chegar ao nó raiz, e o nó raiz, obviamente, sabe a localização de todas as entidades que existem naquele conjunto inteiro, naquele meu universo inteiro de nós, né, sabe fazendo esse encaminhamento para os nossos filhos, tá, então, aqui seria então uma outra abordagem, e a ideia é que eu tenha, nesse caso eu tenho esse mapeamento, a solução está completa aqui, né, não é como no caso do redirecionamento, que eu tenho que ter um mapeamento prévio, não é como no caso da difusão, em que quando eu procuro uma entidade, eu faço essa pergunta para todo o meu conjunto de nós, então aqui, essa solução aqui é uma solução que eu posso pensar, para ser usada numa rede que não é uma rede local, porque o fato de estar organizada hierarquicamente, eu não estou fazendo aquela pergunta para todo mundo, e ele tem justamente essa ideia de eu expandindo o meu anel aqui, né? Eu começo perguntando num subdomínio, se não está nesse domínio, eu estou ampliando aqui o meu anel de consulta, até eu olhar para o meu universo inteiro, tá? Mas sem fazer a difusão, né? Sem estar perguntando diretamente, fazendo uma inundação para toda a minha rede de uma vez só, e atingindo todos os nós, para que todos tenham que verificar, né, eu vou fazendo isso em partes, né, então é uma forma de localização a partir do identificador, eu tenho o identificador, que por si só, de novo, não tem nenhuma informação amarrada sobre a localização, mas a minha infraestrutura, eu organizei os meus nós, né, organizei o meu sistema de registro, né, de localização das minhas entidades de forma hierárquica, de forma que eu vou fazendo essa pergunta, dentro sempre de um contexto limitado, até eu descobrir em que nó essa entidade está, né. Então, eu sempre que faço essa busca, na verdade, eu estou sempre perguntando, fazendo um mapeamento completo, tá. E se a minha entidade mover de lugar, né, se ela sai, aí eu tenho justamente as outras operações aqui, essa aqui seria a operação de busca, né, mas se eu tenho, quando eu crio uma entidade, então eu tenho que criar um novo registro aqui em todo o meu caminho até o nó raiz, né, guardar um registro daquela entidade. Se uma entidade muda de lugar, então basicamente eu posso pensar na operação de remoção, ela vai ser removida daqui e vai ser inserida num outro nó, né, então ela vai sair dos registros que ela tiver que sair, ou se ela sai, se ela estiver saindo, trocando de lugar dentro da subrede, é só uma mudança no registro aqui do nó pai, né, se não, e sair de um nó, deletar de um nó e ser criada num outro nó, né, passar para um outro nó. Se ela sai de um domínio para outro domínio, então eu tenho que mudar todo o caminho aqui até chegar àquela entidade, tá? Mas eu estou mandando, na verdade, uma infraestrutura com registros, onde os registros fazem um mapeamento do identificador para a localização que ele está naquele momento. É uma solução que eu consigo botar para funcionar numa rede, numa rede maior do que uma rede local, tá? E essa a ideia aqui, tá? Deixa eu ver. Então, bom, fechou. Então, seria que a gente tem essas. Eu estou falando então da forma plana, ou da forma simples de nomeação, e vimos então 3 técnicas, que seriam técnicas que vai dar suporte a você, a partir do identificador, que não carrega em si nenhuma informação que eu possa extrair para saber a sua localização num determinado instante de tempo, que estratégias eu tenho para pegar esse identificador e fazer essa descoberta. Então, vimos a difusão, que é quando eu pergunto para todos o conjunto de possíveis pontos de acesso, quem é que está com aquela entidade, então dentro de um universo limitado de nós eu consigo fazer usar esse tipo de abordagem, tá? E ela é interessante porque eu posso pensar que eu tenho um endereço que assim, que é geral, e eu sempre pergunto, então, qual a localização específica daquela entidade naquele momento. A técnica de redirecionamento, que na verdade complementa, você faz um mapeamento inicial, e a partir daí, se aquela entidade muda de lugar, o redirecionamento dá conta de forma transparente de fazer esse encaminhamento e de eu sempre encontrar a entidade onde quer que ela esteja,
lembrando, a partir de um mapeamento inicial, de uma localização base, e a última, a hierárquica, onde eu mantenho um registro de localização, um registro distribuído de localização das minhas entidades de uma forma estruturada, de uma forma hierárquica, esse registro. Então, sempre que eu pergunto por uma entidade, em qualquer um dos nós que eu perguntar, ele vai conseguir descobrir a partir dessa estrutura, perguntando no seu domínio local e aí expandindo até chegar ao domínio maior, onde aquela entidade se encontra, e aí receber essa resposta. Então, são essas três primeiras estratégias que a gente apresenta aqui de formas de localização. Isso está aqui, seção 5.2. Tá, eu dou um salto aqui, né, a parte de difusão e de redirecionamento está junto aqui na faixa 241, 246, e depois eu salto a parte de tabelas REST, porque eu vou fazer uma videoaula só falando de tabela REST distribuída, então já saltei, fui lá na frente falar da hierárquica, da 51, 54, juntando os três aqui, e depois então falamos de tabela REST, que é um assunto explicar um pouco mais, né, um pouquinho mais, a técnica é um pouquinho elaborada, e aí eu parei para fazer uma videoaula só sobre isso, ok? Obrigada, então, gente.